Boa tarde a todos e a todas, a coordenação, professores, ao público principal aqui, que são os alunos. Eu recebi esse convite da nossa amiga Simone e foi difícil ali de encaixar uma data por conta dos compromissos que eu tenho. Então, mas hoje deu certo, que bom. E assim, como vai ser um papo rápido, a gente pode fazer assim, 2 momentos. Quais 2 momentos? Um momento, se não, né, esse caso não dê tempo, eu faço aqui uma apresentação e, e aí vocês podem anotar as perguntas que depois a Simone me passa, se não der tempo de eu saná-las agora, a Simone me passa e a gente vê se faz uma segunda parte ou eu gravo um vídeo respondendo essas perguntas, enfim, tá ok? Me chamo Rodrigo Nobre, sou professor de geografia, sou mestrando em geopolítica. Atualmente eu trabalho em escolas particulares, trabalho em cursinhos, trabalho na Secretaria de Educação, sou colega da Simone à noite, lá no 112, e ela me fez esse convite para tentar esclarecer para vocês aqui algumas dúvidas, incentivá-los em relação a uma das maiores avaliações externas do mundo, que é o Enem. E também sem esquecer, né, isso pode ser para um outro papo, de um outro dia, sem esquecer que vocês também têm o PAS, né? Vocês têm 50% das cotas ali no PAS, e isso não pode ser deixado também de lado. Mas hoje o foco é Enem. Então, eu vou começar aqui, vou compartilhar minha tela. É um material que, quando eu trabalhava ainda na diretoria de ensino médio, eu tenho pouco tempo de secretaria, para ser mais exato com vocês, eu entrei em 2016, e em 2016, quando eu trabalhava na diretoria de ensino médio, a minha pasta ficou responsável por montar um material para o Enem, para ser apresentado aos alunos da Secretaria de Educação à época. Só que aí a diretoria mudou, eu saí de lá, enfim, a coisa não andou, mas o material ficou comigo e eu fiz uma atualização e vou trabalhar com vocês hoje. Prometo ser breve, porque eu detesto algo estendido, detesto algo muito longo, porque isso acaba fazendo com que a galera perca o foco, eu perco o foco. Então, tentar ser direto e reto para, de repente, conseguir ainda responder perguntas. Caso eu não consiga, como eu falei, a Simone me passa depois, vocês passam para ela e ou eu gravo um vídeo ou volto em outro momento, beleza? Então, olha só, a primeira pergunta que a gente precisa fazer, que alguns alunos ainda, alguns candidatos, vocês precisam se enxergar como candidatos, o que é o Enem, não é? Que se fala muito, né? É uma prova que vai analisar, avaliar o ensino médio, uma prova que pode ser uma forma de ingressar na universidade, enfim, tudo isso não está errado, não. O Enem, gente, é o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova elaborada pelo Ministério da Educação e para verificar o domínio de competências e habilidades dos estudantes que concluíram o ensino médio. O Enem é composto por 4 provas de múltipla escolha, com 45 questões cada, e uma redação. Então, esse Enem, ele é em 4 horas de conhecimento, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, com cada área de conhecimento com 45 questões. O Enem, gente, ele sofreu mudanças importantes ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, até 2008 eram 63 questões e uma redação, um exame bem curto, que era especificamente para avaliar a qualidade do ensino médio à época. De 2019 para cá, até 2016, foi onde ocorreram as principais mudanças, né? Que ele ficou mais nesse formato atual, então passou de 63 questões para 180 questões, né? E era naquele momento, sábado e domingo. No primeiro dia, ciências humanas e ciências da natureza. Segundo dia, linguagens, código, matemática e redação. Isso vigorou de 2009 a 2016. A partir de 2017, 180 questões e uma redação, 2 domingos. E mudou também, aliás, a principal mudança de 2016 para 2017 é que saiu do sábado e domingo, passou para 2 domingos, né? Então, no primeiro dia, ciências humanas, linguagem, código e redação. Segundo dia, matemática e ciências da natureza.
Uma outra informação importante também é que ele, desde o ano passado, a prova que foi aplicada este ano, né, a prova de 2020 foi aplicada em 2021 por conta da pandemia. Ele criou o chamado Enem Digital, onde os alunos eles fazem a prova utilizando uma plataforma, um computador, que não é em casa, tá? Que fique bem claro, você vai para um local determinado pelo INEP, né? Você se inscreve, né? Na hora da inscrição, você tem a opção Enem digital ou Enem tradicional, convencional. E aí, nesse Enem digital, ele oferece, ano passado foram 101.100 vagas. Então, é por ordem. Né? Quem se inscrever dentre essas vagas destinadas faz em forma digital. A prova é a mesma. Tá? E este ano, pelo que estão dizendo, porque a prova do ano passado, que aconteceu este ano, aconteceu em momento diferente, o Enem tradicional e o Enem digital. Este ano, o INEP está prometendo que a prova vai acontecer no mesmo dia, tanto a digital como a convencional. E as questões serão as mesmas. Do ano passado, que foi aplicado este ano, não foi, até porque tem uma diferença, né? Então não poderia, por uma questão ali de segurança. Agora, este ano, a promessa é que vão acontecer no mesmo dia, no mesmo horário, e provas iguais. Então vamos aguardar. Então, existe hoje esse formato de Enem digital que vem desde o ano passado e a aplicação a primeira vez foi agora em 2021. Aqui é só a título de conhecimento para mostrar para vocês a evolução do número de inscritos. Né? O Enem ali em 2009, né, para cá, quando aconteceu as primeiras mudanças, ele começou ali com a faixa de 4 milhões, veio subindo no ápice, veio aqui em 2014, né, 2014 e 2017 foram ali cerca de 8 milhões de inscritos. É claro, estou dizendo os inscritos, não o que fizeram, né, porque você tem que levar em conta aí as abstenções. E aí, ano passado, você vê que o número de 2019 para cá veio caindo, né, 5 milhões, e o número de abstenções da prova de 2021, aliás, 2020, que foi aplicada este ano, foi um dos mais altos, tá, da história, e todo mundo entende que tem muito a ver com a questão da pandemia, não é? Em todos os sentidos, direto e indiretamente. Muitos alunos não foram fazer por temor, né, de estar numa sala, talvez ali não tivesse ali o distanciamento ideal, e alguns não foram porque, diante da pandemia, foram prejudicados ao longo do ano, né, 2020, e não sentiram ali segurança de fazer a prova. Legal? Bem, das provas, como eu falei para vocês, são 4 horas do conhecimento, tá? É isso que vocês vão enfrentar. Ciências humanas e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias envolve história, geografia, filosofia e sociologia. São 45 questões. Tá? Não tem um número exato de cada componente desse. São 45 questões. Então pode vir um pouquinho mais de geografia, um pouquinho mais de história, um pouquinho menos de sociologia, filosofia, enfim. Linguagens, códigos e suas tecnologias. É formado por língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês e espanhol, arte, educação física, tecnologia da informação e comunicação. Na hora de fazer a descrição, você vai optar por uma da língua estrangeira, né? Ou espanhol ou inglês. Você opta. Você não vai fazer as duas provas. Na hora da inscrição, você vai optar. O caderno de Ciências da Natureza e suas tecnologias é formado por Química, Física e Biologia. A Simone, né, que é a nossa grande colega de Biologia, sabe que é aqui que muitos alunos, aquele ditado, né, o filho chora e a mãe não vê, né, porque é um caderno que geralmente é pesado, né, e matemática e suas tecnologias também não é brinquedo, né, formada ali por questões de geometria e álgebra. Somando esse conjunto todo aí, essas 4 horas de conhecimento, você vai encontrar uma prova com 180 itens, 180, contemplando 4 áreas do conhecimento e com 30 habilidades, certo? Então, gente, antes de mais nada, a prova do Enem, ela também é uma prova de esforço físico. Já vou daqui a pouco, mais à frente, vou mostrar quanto tempo você tem para fazer essa prova. Agora, é fundamental, velho, é fundamental que vocês, tá, não fiquem esperando acontecer a prova do Enem para você ter contato com ela a primeira vez. Vocês precisam se antecipar. E quando eu falo se antecipar, é por livre e espontânea vontade entrar no site do INEP,
e começar a resolver as provas. Ah, mas ninguém pediu, para que eu vou fazer isso? Vai fazer isso, sabe por quê? Para você se preparar. Então, não adianta você querer apenas ter contato na prova do Enem quando você se inscrever. Você está errado. Se você está esperando isso, diga-lhe, sinta-lhe dizer que você está no caminho errado. Você precisa, você tem necessidade, é obrigação sua, como candidato, uma pessoa que quer ingressar na universidade, fazer isso antes, e bem antes. A gente vai falar disso mais à frente. Bem, aplicação, gente. Por que eu falo para vocês que é uma prova de resistência, tanto mental como também física? Primeiro dia, são 5 horas e 30 minutos, você tem humanas, linguagem e redação. Gente, a redação é mega power importante. Daqui a pouco eu vou falar só sobre a redação. É muito importante mesmo, vocês não têm noção. E segundo dia, matemática e ciência da natureza, 5 horas. Eu já fui fazer essa prova como bisbilhoteiro, vamos colocar assim. Porque, na verdade, é o seguinte, por conta das escolas, trabalho em escola particular, trabalho em cursinho, então a escola muitas vezes banca, o cursinho paga para você ir lá, para você ver como é que tá a prova e ver a situação, né? Até para você depois ter propriedade para falar sobre a avaliação. Vou dizer uma coisa para vocês. As questões são pesadas, são, em alguns momentos. São chatas, são. Mas o que cansa é ficar sentado naquela cadeira. E se você for levar de forma séria a resolução de cada item, e aí fica a dica, segundo os especialistas, a média que você tem que ficar em cada questão é 3 minutos, não pode passar disso. 3 minutos. Você tem que, sabe, controlar isso. Embora você não pode ter acesso a relógio, não possa ter acesso a aparelhos eletrônicos para você controlar isso. Mas treinando em casa, você vai pegando a manha. E aí, assim, gente, não dá para fazer essa prova terminar em 2 horas, 3 horas. Só se você sair, sabe, não levando a sério. Se você for levar a sério, você não consegue terminar aí, ó, esses 5 horas e 30 minutos, eles passam voando. Então, eu já fui fazer 2 vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cansa a mente, cansa a alma, sabe? Você se pergunta por que eu estou fazendo aqui no pleno domingo, mas aquela questão, tudo tem um propósito na vida. E principalmente, para quem é da periferia, como eu vim da periferia, estudei em escola pública, eu falei, velho, o cara tem que agarrar com os unhas e dentes. Então, é cansativo, mas vale a pena. Depois você vai colher os frutos, se você levar a sério. Bem, falando das questões, rapidamente, essas questões do Enem, elas são pré-testadas. Elas passam por uma análise para ali definir o seu grau de dificuldade. Né? Então, a partir desse grau de dificuldade, que os caras vão montar ali a prova. Então, obrigatoriamente, na prova do Enem, você vai ter questões de dificuldade considerada baixa, médias e difíceis. Claro que quem vai determinar isso é o aproveitamento de cada aluno, que ali eles vão estabelecer a pontuação em cima desse desempenho de cada aluno. Então, se a maioria acertar determinado item, todo mundo vai entender que essa questão é nível baixo. Se número médio de pessoas acertar determinadas X de questões, aquelas questões são classificadas como nível intermediário. E se pouquíssimos alunos acertarem determinados tipos de questões, todo mundo vai entender que aquela questão ela está no nível classificado como nível de maior complexidade. Então é assim que funciona a prova do Enem. E assim, a partir disso, que vai estabelecer a nota de cada aluno. Cada item, eu não vou me aprofundar muito isso aqui é mais para o professor, mas vocês têm que ter a noção, na hora de julgar o item, que cada item vai apresentar uma habilidade. E nessa habilidade, nessa questão, ela é formada por quê? Por um texto base, por um enunciado e pelas alternativas. É assim que funciona, certo? Nessas alternativas, o gabarito, ele sempre, ele tem que indicar a alternativa correta. Você vai sempre procurar a alternativa correta. No Enem não trabalha com questões, assinale o item correto, assinale aquele item que, no caso, é certo. Não, não existe isso no Enem. Não existe. Ele sempre vai pedir para você buscar o item correto. E os outros itens que estão errados, os chamados distratores,
eles não podem induzir o aluno ao erro, principalmente o aluno que domina a habilidade, o aluno que estudou. Esse aluno, ele não pode ser induzido ao erro. Então, por isso que os distratores, eles têm que estar claro o que eles são errados. Agora, se o aluno que não estudou, aquele aluno que não fez a parte dele, ele vai ser, em algum momento, seduzido por um distrator desse. Então, a dica, você tem que estudar. Parece óbvio que eu estou falando, né? Mesma coisa de subir para cima e descer para baixo. Mas tem gente que não entende dessa forma. Tem gente que não entende dessa maneira. Então, se você domina a habilidade, você vai conseguir achar. Agora, pode acontecer, porque o INEP, né, ele já cometeu alguns erros, de itens que têm distratores que são dúbios, ou seja, você vai encontrar mais de uma resposta, né, talvez ali no item, mesmo passando por um pré-teste, e aí você vai entrar com como é que se fala, com recurso, alguma coisa do tipo. Agora, geralmente não está acontecendo. A prova, ela vem, não tem discussão em relação a isso. Tudo bem? O item tem que estar claro o que é certo. Ah, mas então sempre vai ser, eu vou conseguir enxergá-lo, porque se é o certo, é mais fácil de achar. Nem sempre. Por isso que entra a questão da habilidade. Você precisa estar estudando. Você precisa estar antenado. E por isso que eu vou tornar a repetir. Você precisa estar resolvendo itens, precisa estar resolvendo provas passadas. Isso é uma forma muito eficiente de estudo, até para você ver a tendência do que mais está caindo nos componentes, ali nas áreas de conhecimento. Bem, isso aqui não vai muito para vocês. Isso aqui é só para mostrar para vocês como é que funciona o item. Você tem um texto base, aqui está colocando o artigo 5º da Constituição, certo? Você tem o comando, e perceba o seguinte, gente, o comando, ele vai ser completado pelo gabarito. Os distratores vão tentar, obviamente, te distrair, mas o gabarito correto, ele completa o comando. Então, olha só, a objetividade inerente ao gênero lei manifesta-se no alto grau de formalidade da linguagem empregada. Essas características são expressas na estruturação do texto por. Percebam que não existe no Enem questões do tipo assinale o item correto, marque a alternativa correta. Não, gente, o Enem não trabalha com isso. O comando vai ser completado pelo gabarito. Tudo bem? Então, essa é fundamental. Às vezes, você não estudou o suficiente, mas você se depara com um item que é ali uma mata, saca? Que você, pegando o comando e encaixando aqui nos extratores e no gabarito, você fala, esse é o gabarito. Porque eles vão se completar. Então, vai acontecer de vocês pegarem questões que são classificadas ali, né, do nível mais baixo, e você vai matar. E você tem a obrigação de acertar esses itens. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Olha só. Uma questão de química, né? Você tem uma tabela, e ele vem aqui, ó. Olha a diferença. Esse comando aqui é um comando que tem uma interrogação, ou seja, é uma pergunta. Qual substância apresenta propriedades que caracterizam o cloreto de sódio? É claro que se você não lê o texto base, aí vai dar ruim. Você tem que ler o texto base. Isso é obrigação. Uma próxima questão aqui, uma questão da minha área de geografia. Olha o que é o texto base, uma charge. A charge, olha o comando. A charge ironiza um problema recorrente das áreas urbanas nos períodos de maior precipitação, cujas causas são intensificadas pela... E aí você brinca aqui. Sabe? Ao próximo item. De matemática. Isso mesmo. Vem o texto base e o comando. Entre todos os que participaram da pesquisa, qual é o número de pessoas que fazem um bom controle de diabetes? As informações necessárias para você fazer esse cálculo está aqui. Uma coisa que tem que ficar clara. Na prova do PAS, até o ano passado, eles disponibilizavam, emprestavam uma calculadora. Esse ano, que a prova foi adiada, todo mundo sabe, PAS 1 e PAS 2 aconteceram agora há pouco, PAS 3 vai acontecer em julho.
O PAS 1 e PAS 2, eles não emprestaram calculadora. E não estava no edital. Então, pegou todo mundo de surpresa. E, tradicionalmente, o PAS empresta uma calculadora. A prova do Enem não tem calculadora. Não tem. Então, por isso, o aluno já vem preparado. Por isso que, às vezes, cálculos um pouco mais simples, você leva um pouco mais de tempo, porque você tem que fazer toda a resolução. Se você tem uma calculadora, é mais rápido. Né? A questão de cálculo, você sapeca aqui rapidinho, você resolve sua vida. Então, já vão preparados. Prova do Enem não tem calculadora. E do PAS também, né? Quem fez PAS 1 e PAS 2 agora sabe. Não teve calculadora e eles não avisaram. Foi uma crítica muito feita, muito grande que aconteceu em relação ao UNB, ao Sebrasp, por conta disso. Então, do Enem não tem calculadora. Então, vai preparado. Tá? Para gastar lápis, rascunho lá, isso você vai, né, tem espaços na prova para você fazer isso. Bem, agora como é que funciona a pontuação da prova do Enem? Tá? A pontuação, gente, ela funciona com essa chamada TRI, que alguns chamam de que significa teoria de resposta ao item. Essa teoria de resposta ao item, ela foge da correção tradicional. Por exemplo, a tradicional que os professores de vocês, fazemos quando vai corrigir uma prova de vocês, que é basicamente certo e errado. Damos a pontuação ali, talvez aquela questão que a gente acha que tem um pouco mais de complexidade, a gente aumenta ali a pontuação em cima dela, aquela que a gente entende que é um pouco mais tranquila, a gente diminui a pontuação nela, mas é uma correção clássica. Que você pega a prova e você fala, tirei 3 pontos, a prova valia 5, pô, eu errei, sei lá, X questões, por isso deu 3 pontos. Então, essa é a pontuação clássica. O Enem não utiliza dessa forma. A correção do Enem utilizando a TRI, que é a teoria de resposta ao item, que envolve, nessa teoria, nessa forma de correção, psicologia, estatística, informática. E isso vão garantir que todas as provas do Enem tenham o mesmo grau de dificuldade e possam ser comparadas. Então, você vai ali pegar independente do caderno que você pegar, você, o seu colega, todos da sua sala, ela terá o mesmo grau de dificuldade. E aí, nessa forma, que é uma forma já foi criada nos Estados Unidos, é uma forma que eles entendem mais justa de correção. Tem alguns que não concordam, mas enfim, é essa que o Enem utiliza, e não somos nós que vamos discutir se está certo ou está errado. A gente vai sempre nos preparar para enfrentar esse dragão aí. Aí o que acontece? Uma prova que a gente faz na nossa sala, né, com os nossos professores, se nós acertarmos as mesmas questões, teoricamente a gente vai ter a mesma pontuação. Não é? Se a gente acertar o mesmo número de questões, melhor dizendo, a gente vai ter a mesma pontuação. Se a prova tiver ali o valor, sei lá, são 10 questões, cada questão vale 1 ponto. Se a gente acertou o mesmo número de questões, nós vamos ter ali a mesma pontuação. Na prova do Enem, isso vai mudar um pouco por conta dessa TRI, porque ela vai levar em consideração quais os tipos de questões que você acertou. Então, não quer dizer, se nós acertarmos o mesmo número de questões, nós vamos ter a mesma pontuação. Não é assim que funciona. E aí eu trago aqui um exemplo de 3 candidatos. Talvez vocês conheçam, né? Eu, como sou bem mais velho, milhões de anos mais velho que vocês, eu conheço esses 3 caras aí da minha infância. Aqui eu tenho, esse aqui acho que vocês conhecem, né? Esses 2 aqui vocês conhecem, que é o Homer Simpson, o mestre Yoda, né, Star Wars, e o mestre dos magos. Esse aqui, eu tinha 9 anos quando eu vi a primeira vez esse cara no desenho, né, Caverna do Dragão. Esses 3 caras aqui fizeram a prova do Enem. Olha só que legal. E olha só que interessante. Nas questões classificadas como dificuldade baixa, o Homer deitou, porque ele acertou todas, meu. Olha só que delícia. Nas dificuldade classificada como média, ele acertou ali um pouco, quase a metade. Não chegou à metade. E errou o restante. E nas dificuldades altas, aquelas mais complexas, aquela que o filho chora e a mãe não vê, a avó, ninguém vê, ele errou todas, velho. Já o mestre Yoda, olha só que bacana, o mestre Yoda acertou quase todas,
dificuldade baixa, um pouco das dificuldades médias, mais do que os Simpsons, e também acertou duas, olha só que legal, acertou duas das dificuldades classificadas como dificuldades altas. E o Mestre dos Magos, esse Mestre dos Magos é uma figura, ele errou todas as dificuldades baixas. Ele errou quase todas, um pouco, né, metade das dificuldades médias e acertou todas as altas. Metade das médias e todas as altas. Se a gente fosse utilizar a teoria da correção clássica, a que nós estamos acostumados, pela lógica, a gente vai dizer que quem tirou a maior nota foi o mestre dos magos, porque ele acertou todas as questões difíceis e um pedaço das intermediárias. E quem, na teoria, tirou a nota mais baixa foi o Rômulo, que só acertou as baixas e metade ali, um pouco menos da metade das intermediárias. Só que o Enem não funciona dessa forma, galera. O Enem vai buscar, sabe o quê? A chamada coerência. Aqui seria a nota de cada um. O Homer teria a maior nota. Aí você fala, mas por quê? Se ele acertou apenas baixas, um pouquinho das médias e errou todas as difíceis. Porque, por uma questão lógica, ele fez o certo. As chamadas classificadas como fáceis, e pensa assim, gente, quando é classificado como fácil é porque tem um universo que fez, e esse universo, na maioria, acertou. Então, essa é fácil. Ele acertou todas. Porque as fáceis vocês têm a obrigação de acertar. Tem a obrigação. O mestre Yoda, ele, né, pingou ali, pingou aqui, então a coerência dele foi menor que a do Homer. Como é que ele conseguiu acertar duas difíceis e errar duas fáceis? Sem lógica. E média. Ele ficou ali na média, né? E o Mestre dos Magos? Não, o Mestre dos Magos é injusto com ele, pô, ele acertou todas as difíceis, como é que ele ficou com a nota mais baixa? Agora me diz uma coisa, gente, como é que o cara consegue acertar todas as difíceis, todas, um pedaço das intermediárias e errar todas as fáceis? Esse tipo de situação aqui, pela correção do Enem, indica lá no software que isso aqui é chute. Ele chutou. Ele chutou nas difíceis e teve a sorte de acertá-las. O Enem não quer trabalhar com sorte. O Enem quer trabalhar com habilidades e competências. Então, ele vai ser penalizado porque ele errou todas as difíceis. Então, ele está incoerente com essa régua. Então, gente, uma coisa é clara. Você pode chutar na prova do Enem? Deve. Você deve chutar. Você não pode deixar uma questão em branco. É diferente da prova do PAS, tem fator de correção. Que ali no PAS não é salutar você chutar. Na prova do PAS, não. Porque o fator de correção lá é diferente. Agora, na prova do Enem, você pode chutar? Deve chutar. No entanto, você não pode ficar errando questão fácil. Você não pode, você não deve. Se você errar questão fácil, acertar difícil, você vai ser penalizado na hora da regra, na hora da correção. Porque o software vai entender que ali você chutou a difícil e por isso acertou. Porque como é que explica que você errou a fácil? Então, duas regras. Não, você pode chutar? Deve chutar. Não deve deixar nenhuma questão em branco. Porém, você não pode errar questão fácil. Não pode. Tá certo? Bem, da redação. A redação é muito importante, gente. A prova da redação contém 5 competências: domínio da norma da língua escrita, compreensão da proposta escrita de um texto dissertativo, defender um ponto de vista e argumentar bem, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos e elaborar uma proposta de intervenção para o problema elaborado. Esses 5 passos, eles serão cobrados de vocês. Serão cobrados de vocês. E não existe uma outra forma de dominar a redação a não ser fazendo. Não tem. É ler e escrever. Ler e escrever. Erro e tentativa. Não tem como. Eu não sou da área, mas conversando com os colegas, essa é a regra. Você precisa estar lendo, você está antenado, né? A atualidade é muito importante nesse momento, e está escrevendo, porque não adianta só ler, você tem que botar no papel. E é claro, você precisa do subsídio, né, da correção do professor. Nós estamos vivendo um momento complicadíssimo no mundo, e isso atrapalhou uma série de situações. Todo mundo sabe disso. Então, por exemplo, uma correção de uma redação fica dificultado por conta do isolamento social, caso elas não retornar. Mas tudo indica que nós vamos retornar em agosto. E se retornarmos, de fato, em agosto, gente,
professor de redação, me ajuda. Que eu quero minha redação ali acima de 800, 860, 900. Bem, gente, a pontuação da redação começa em 0 e vai até 1000. Obviamente, nós temos pouquíssimas notas 1000, né, no Brasil, não é? Mas também, é claro, para zerar uma redação do Enem, só se você fizer muita besteira. Você tiver uma fuga desesperada do tema, você colocar palavras indevidas, né? Isso vai zerar sua nota. Olha só, para cada uma das competências da redação, existem 5 níveis possíveis que um candidato pode atingir, cada um valendo 200 pontos. Por exemplo, na primeira competência, em relação ao domínio da língua portuguesa, um aluno pode tirar. Então, isso aqui é o que você, para cada competência dessa, são 200 pontos. Ele vai avaliar, voltando aqui, ó, cada brincadeira dessa é 200 pontos. Então, por isso você tem que ser bom em todos, para você chegar ali perto de 1000. Se não deu certo no 1000, mas próximo dele. Observação. Ao final, somos 5 notas e divide-se o total por 5 até chegar a uma média que vai de 0 a 1000. Então, essas 5 competências são avaliadas, cada uma valendo 200 pontos, no final vai dividir. E aí, você vai ter sua nota. Critérios que zeram sua nota na redação. Prestem atenção. Vamos lá. Fique atento aos motivos que levam o candidato a tirar nota 0 na redação do Enem. Evite essas armadilhas. Então, vamos lá. Fuga do tema. Não atingir um número mínimo de linhas, 8, máximo 30, mas, poxa, velho, você quer ingressar na universidade, você não pode fazer uma redação contando linha, deu 8, tá bom. Já digo a vocês, vai dar ruim, tá? Não vai por esse caminho, não. Não obedecer o tipo de redação solicitado. O cara tá perguntando para você sobre manga, você vai falar sobre motor numa Ferrari. Meu, não tem nada a ver. Vai dar ruim também. Usar formas propositais de anulação. Sei lá, botar gírias. Meu, esquece. Lá você tem que... Esquece a gíria, tá? Vamos fazer conforme a língua padrão. Usar a forma... Desrespeitar os direitos humanos. Meu, você tá brincando, né? Temas que são, né, extremamente muito recorrentes, e aí você desrespeita direitos humanos, sabe? Você é uma pessoa homofóbica, você é uma pessoa que é contra o movimento feminista, e, enfim, meu, lá não é local para você querer expor esse teu preconceito, não. Vai dar ruim. Vamos ser bem sinceros, preconceito não é lugar para... Não tem lugar nenhum nesse planeta. As pessoas que praticam, infelizmente, elas, né, estão ainda na idade medieval, né? Não conseguir as 5 competências avaliadas, e cópia dos textos motivadores. Você copia lá o texto motivador, que tem um texto motivador, você copia na sua redação. Aí você está pedindo muito, né? Aí não dá, né, meu? Bem, por que o Enem é o maior vestibular do Brasil, né? Um dos maiores do mundo, né, para ser bem exato. Você vai perder para os exames que acontecem na Índia, na China, porque ali nós estamos falando de populações que têm mais de 1 bilhão de pessoas. Então, o Brasil, com o Enem, ele está ali entre os maiores vestibulares do mundo, né? Esse exame, gente, ele te dá a possibilidade de utilizar sua nota no SISU, no ProUni e no FIES. Deixa eu explicar cada uma dessas brincadeiras. O SISU é o Sistema Uniformatizado do Ministério da Educação, no qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para os candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, e os candidatos com melhor classificação são selecionados de acordo com suas notas no exame. Como assim? Existe uma plataforma, tá, no SISU, que à medida que você tem o resultado da sua nota, você vai lá e se inscreve, depois eu mostro para vocês o passo a passo, e de acordo com sua nota, ele vai te dar possibilidades. Exemplo, quais são os cursos mais concorridos nas universidades? O chamado MED, Medicina, Engenharia e Direito, legal? Esses são os mais concorridos. E aí você tirou uma nota massa, você tirou 870, velho. Aí, nessa nota, você, lá escrito no SISU, você vai verificar qual curso que 870 te dá direito de ingressar. Opa, eu quero medicina, mas em Brasília a nota mínima foi 890, eu estou com 870. Em Brasília eu não consigo ingressar. Não consigo ingressar no UNB com essa nota. Mas eu estou vendo que no Rio de Janeiro, lá na UFRJ, a nota mínima foi 860, eu tirei 870. Opa, vou pleitear essa vaga. Tem 20 vagas, eu vou meter aqui. Então, o SISU te dá a possibilidade de você ingressar
em universidades fora do seu estado. Por quê? Porque se de repente a sua nota não deu para o DF, não deu para a UNB, você consegue ingressar em outros estados. Há 3 anos atrás, salvo engano, no Acre, agora acho que não foi no Acre, das 20 vagas que a Universidade Federal ela ofereceu para o Enem, né, como ingresso, foram ocupadas por 20 candidatos que eram de fora do Acre, que tinham notas, né, notas boas, que não conseguiram ingressar nos seus respectivos estados, e assim, utilizando o SISU, eles ingressaram no Acre. Alguns podem falar, pô, mas é injusto com quem é de lá. Gente, é o sistema, a regra do jogo é essa. A gente dança, a gente joga conforme a regra do jogo. Então, essa é uma forma. De repente, se não conseguir no seu estado, vai conseguir em outro. Não é? E assim por diante. Mas eu estou falando o seguinte, existem cursos que são menos concorridos, que você vai conseguir, com a sua nota, ingressar perfeitamente no seu estado. Agora, outros não vão conseguir, porque a nota está muito alta, então vai buscar em outros estados. Você fica tentando. E detalhe, você tem lá a nota de 880, mas de repente você fala, pô, não quero medicina mais não, eu quero arquitetura, eu quero engenharia de software. Enfim, isso que é bacana, você pode optar, tomar essa decisão na hora de se inscrever. Agora, uma dica que eu dou, se você não sabe o que você quer ainda, normal, normal. Mas você precisa buscar essa informação, você precisa se decidir em algum momento, sabe? Então, a dica, vai ler sobre cursos, vai fazer testes vocacionais para você conseguir, velho, entrar e saber o que você gosta. A dica que eu sempre dou é o seguinte, você precisa aliar o que você gosta com aquilo que vai pagar a conta, porque só fazer aquilo que gosta, muitas vezes, não vai pagar as contas. Sabe, viver só, eu acho muito bonito o curso, tá, velho? Mas ele vai pagar suas contas, ele vai permitir que você viaje, você tenha, compre seu carro, sua casa, você se sustente. Nesse ponto, infelizmente, o capitalismo fala mais alto. Ah, mas também fazer alguma coisa que só pague as contas, também não concordo. Porque você vai ser um profissional frustrado e provavelmente não vai ser um bom profissional. Então você tem que aliar as duas coisas. Algo que você gosta com aquilo que você paga a conta. Sou bem prático nesse sentido. Para fazer inscrição no Sistema de Unificação Unificado SISU, apenas o estudante que participou do último exame de ensino médio, ele que pode. Então, obteve nota na redação maior que zero, você não pode zerar, senão você nem entra, você nem pode fazer inscrição, e não tenha participado na condição de treineiro. O que é o treineiro? Treineiro são os alunos que estão na segunda série, que estão na primeira série, que querem fazer a prova do Enem para conhecer. Vocês não vão pagar taxa, tem isenção, só que você não vai poder utilizar a nota. Mas é importante fazer isso? Sim, porque você já vai sentindo, você já vai simulando o que você vai enfrentar quando você estiver na terceira série. Então, compensa fazer como treineiro? Compensa. As inscrições estão abertas, daqui a pouco eu vou mostrar. Vai lá, se inscreve e faça como treineiro. Vá, sabe, enfrentar o dragão logo agora. Para quando você chegar na terceira série, quem não for da terceira, você já fala, eu já conheço aqui a fera. Eu vou bater 3 vezes na cabeça dela e vou derrubar. Bem, o ProUni, gente. ProUni é um programa de bolsas que e o estudante, o governo, né, vai arcar ali até com 50% da mensalidade. Então, você pode estudar numa universidade particular, utilizando a nota do Enem, e o governo vai bancar 50% da sua mensalidade. O que você precisa, você que não quer ingressar na UNB, você fala, não, eu não quero UNB, eu quero Universidade Católica, eu quero UNCUB, eu quero outra particular. O que você precisa ter de condições para conseguir esses 50% de bolsa? Primeiro, não zerar a redação, e segundo, tirar no mínimo 450 na prova, na prova das áreas de conhecimento. Tem que tirar no mínimo 450 pontos. Aí entra também uma questão de renda. Tá? É preciso comprovar a renda bruta familiar por pessoa de até 1,5 salário mínimo. Para bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Então, existe uma questão acadêmica, ou seja, você não pode zerar a redação e tem que tirar 450 pontos na prova das áreas de conhecimento, e você também tem que ter a questão de renda ao seu favor, ou seja, a renda familiar tem que ser baixa, senão eles não te dão esses 50% de bolsa, tá? Esse é o ProUni. Então a nota do Enem serve para isso? Serve. Outro esquema também que serve a nota do Enem é o FIES. A diferença do FIES para o ProUni, porque o ProUni, ele é um programa de bolsas.
e o FIES é um programa de financiamento. E o financiamento, qual a principal a diferença básica é que você, ao final do curso, vai ter que pagar aquilo que o governo pagou para você. Você pode conseguir até 100% de financiamento, ou seja, o governo irá pagar para você 100% de mensalidade na universidade particular. Como é que você consegue isso? A mesmo critério. Não zerando a prova de redação, tirando no mínimo 450 pontos na prova das áreas de conhecimento. Aí a renda familiar, também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Então entra a questão do salário. Professor, como é que eu consigo o FIES? Que eu me interessei por isso. Não vou ter que pagar nada durante a graduação e eu vou conseguir depois depois me formar, ter que pagar. Isso vai variar de um ano para outro, porque essas regras mudam. Primeiro, o seguinte, tem que ter investimento, ou seja, tem que ter grana para que o FIES possa financiar. E isso nem sempre é a mesma quantidade, isso varia de ano para ano. Então, é necessário esperar. Não é? Então, vocês, quem está na terceira série agora, vai fazer a prova em novembro. Depois que fizer a prova, depois que ingressar, depois que passar, aí você vai abrir o FIES, você vai ver qual é o edital, o que está dizendo. Quantas vagas que tem, esse tipo de situação. Então, não dá para eu dizer para vocês, vai ter X vagas e todo mundo vai conseguir. Não posso afirmar para vocês, tá? Então, é necessário esperar. Mas, de qualquer forma, tanto para o Uni como o Enem, vocês precisam fazer o Enem para vocês terem direito de acesso a esses 2 programas do governo, que senão você não consegue. Detalhe, não pode zerar a redação e não pode tirar menos que 450 pontos nas provas de área de conhecimento. Tá certo? Bem, inscrições do Enem 2021. Início, 30/6. Opa, foi ontem que começou. Até que dia? Dia 14/7. 14 de julho. Então, não deixem para a última hora. Os alunos que não estão na terceira série, posso fazer, professor? Pode, vai fazer como treineiro. Entra lá e se inscreve. Entra no site do INEP e se inscreve. A escola provavelmente já deve ter divulgado para vocês nos grupos. Pega esse link e entra. Os alunos estão na terceira série. Eu tenho que fazer? É claro que você tem que fazer. Você tá com a cabeça. Mas eu não quero o NB. Meu amigo, minha amiga, presta atenção. Mesmo você não querendo ingressar no NB, que na minha opinião eu vejo que é um erro, porque a universidade é pública, ela é nossa. E ela tem que privilegiar quem é mais da periferia. Mas vamos lá, você não quer, você quer fazer numa particular. Faça também o Enem, porque você pode conseguir ou pelo ProUni ou pelo FIES. Vá ajudar a sua família na questão financeira, porque quem vai bancar vocês, mesmo se você estiver na universidade pública, vai ser seu pai e sua mãe. Tá? E aquela coisa, eu quero começar a estudar, a trabalhar. Gente, muitas vezes essas duas palavras não conversam. Trabalhar e estudar. Eu trabalhei e estudei. A maioria dos professores de vocês também. Trabalhava e estudava. Mas não é fácil. Então, muitas vezes ali o pai e a mãe vai ter que segurar a onda por um tempo. Então, se você vai estudar na particular, então faça a prova do Enem, tire a maior nota possível para eles terem desconto nessa mensalidade, para o custo deles ficarem mais em conta. Vamos ajudar a família nesse momento. Realização das provas, 2 domingos, tanto o Enem digital como o convencional vão acontecer nos dias 21/11 e 28/11 de 2021, se Deus quiser, nada mudando, nada acontecendo.